Me perdoa. Fala mais perto do microfone, porque eu ando meio... Obrigado, desculpa, Rafael. 2 minutos, presidente, mas só como não tive a oportunidade de usar uma parte aqui. Mas, não, eu sei que não teve tempo, vereador Fiuza. Mas eu só quero... O vereador Lucas trouxe um tema que nem estava programado para a ordem do dia hoje, né, vereador Lucas? Mas é só para deixar claro, porque a gente recebe reclamações nos gabinetes, né, os presidentes de bairro. Mas é bom deixar registrado que existe um contrato. Então, a Visat só faz aquilo que a prefeitura estabelece, né? Então, se a Visat não está cumprindo o horário, não está cumprindo o ônibus, não está cumprindo rotas, é porque não tem alguém cobrando. Nós precisamos saber se a prefeitura está cobrando, fazendo as cobranças necessárias. Porque aqui é importante a gente dizer isso, vereador Lucas. Né? E diferente de outros municípios, que eu não conheço a forma contratual, aqui nós passamos por uma longa discussão, inclusive no período da pandemia, a renovação... Desculpa, a renovação do convênio da Visat por mais 10 anos. E esse é o que nós temos hoje aqui no nosso cenário. Nós temos que cobrar da prefeitura. Nós temos que cobrar da prefeitura. Essas demandas que o senhor tem, marca uma reunião com o secretário de transporte. Agora, nós já perdemos diversas verbas, porque a Visat também deixa de passar em muitos trechos, porque não tem asfalto, não tem calçamento, as vias estão esburacadas. Eu consegui uma emenda parlamentar, por exemplo, para uma rua no Cristo Redentor, e essa emenda foi perdida, por quê? Porque nós não temos o plano de mobilidade urbana. Né? Então, nós precisamos também ver um contexto geral. Vereador Lucas, o vereador Meneguzzi, o senhor falou da questão da sua esposa, do Azulzinho. O Azulzinho não tem nada a ver com a Visat. Né? É uma empresa que hoje está sucateada, ninguém mais quer, né? Não tem mais nem a manutenção está precária, né, do Azulzinho. E é um valor mais caro, que era para ser diferenciado do ônibus da Visat. Então nós estamos numa situação precária. Mas agora, uma situação nós temos que deixar claro. Eu estou, vereador Felipe, há 7 anos esperando a tal da Lava Jato nas planilhas da Visat. 7 anos eu estou esperando. Se elegeram falando que iam fazer uma lava-jato nas planilhas da Visat. O Lula já teve lava-jato, agora o que fez a lava-jato está tendo lava-jato nele, e as tal das lava-jato nas planilhas da Visat a gente não vê. Então, assim, olha, o que a gente não pode é estar ludibriando o pensamento da nossa comunidade. Então, vereador Lucas, eu sugiro que a comissão ACEDUT aqui da Câmara faça uma... Quem é o presidente? Camilhas, vereador Camilhas, deve fazer uma reunião, aqui são reclamações de vários vereadores, né, sobre esse tema da Visat, e a Visat possa vir aqui explicar para a comunidade, né, explicar como é que está o processo. Por exemplo, a rota do Cristo Redentor e do Panassolo mudou, a linha dos ônibus tanto do Cristo e do Panassolo. Tiveram alguns atrasos nessa última semana, mas por quê? Em virtude das obras que estão acontecendo em alguns pontos da cidade de saneamento. Uma parte... A gente consegue compreender esses atrasos. Agora, se a Visat não está cumprindo, é porque alguém não está fiscalizando. E talvez se querem melhorar, porque talvez não chegue a demanda à secretaria ou para a Visat. Todas as vezes que eu falei com o Valdemir na Visat, assim, de alguma reclamação, alguma situação que é o servidor responsável, sempre foi muito solícito e atendeu as demandas. Então, daqui a pouco falta, né, a fiscalização por parte de quem deveria fazer a sua parte. Vereador Rafael, vereador Lucas, enfim, todos que se manifestaram, acho que tem que pontuar que realmente precisamos discutir o transporte coletivo em Caxias do Sul. Mas nós não podemos deixar de priorizar o transporte coletivo. Eu vejo alguns discursos que colocam como terra arrasada, ou seja, que o transporte coletivo em Caxias do Sul é ruim. Eu tenho ouvido opiniões de pessoas que são firmes no sentido de dizer que a Visat presta um trabalho de qualidade. A grande reclamação que eu tenho ouvido e eu tenho cobrado do secretário de Trânsito é os horários, que eles sejam não tão espaçados.
A grande reclamação é em relação aos horários. Mas nós temos que ter a consciência de que, no pico, ou seja, nas primeiras horas da manhã, ao meio-dia e à noite, como foi dito aqui, há congestionamento. Os ônibus passam lotados. Em contrapartida, durante o dia, os ônibus passam praticamente vazios. Então, nós temos que ter essa consciência. E, como foi dito, o problema não é só de Caxias. Porto Alegre, eu só ouço reclamações. E lá tem 5, 6 empresas que fazem o transporte coletivo. Não quero dizer que eu sou a favor do monopólio. Eu acho que teria que ter, pelo mínimo, mais uma empresa em Caxias do Sul. A concorrência sempre é benéfica, mas a realidade, todos nós sabemos, que só se apresentou a Visate. Então, nós temos que continuar discutindo, sim, mas temos que reconhecer que algumas dificuldades, elas se apresentam não só em Caxias, mas em todas as cidades grandes do país. Análise perfeita, vereador Cadório, concordo plenamente na sua fala. E eu conheço diversas cidades no Brasil, cidades grandes, capitais, e vereador Felipe, e eu procuro utilizar o transporte urbano quando eu faço minhas viagens. E olha, eu nunca esqueço quando eu fui a São Luís do Maranhão pegar o ônibus, eu fiquei segurando assim na porta, a porta aberta, eu pegando o ônibus. Passaram uns 20 ônibus, gente pela janela, um troço assim surreal. E aí eu lembro, e o povo reclama de Caxias do Sul. E eu venho com a fala do vereador Fantinel, Caxias do Sul é um oásis, né? Porque não existe almoço de graça. Se o prefeito Ediló quer cumprir com a promessa dele de reduzir a 3,50, tem como, é o subsídio para o transporte coletivo. É só a gente subsidiar o transporte coletivo. Por isso que acontece nas grandes cidades. Vereador Ues, eu não como carne, o senhor está esperando picanha, mas o povo também está esperando a passagem. E eu estou dando a sugestão aqui, que eu sou favorável ao financiamento do transporte público. O bairro Cristo Redentor e Panassolo, por exemplo, foram mudadas as linhas, como eu falei. Bem de uma parte, vereador. Qual que é a questão, vereador Renato? Já lhe concedo. A Visate diz que o nosso bairro tem muitas gratuidades, tem muitos idosos, é um bairro que está envelhecido. Aí mudaram os horários para poder, poder ter giro de caixa, de fluxo. Mas daí daqui a pouco nós não vamos ter mais ônibus. Então, por isso que precisa ter o financiamento público de transporte coletivo para as pessoas poderem ter acesso democrático aos horários. Aqueles idosos que contribuíram com sua tarifa de ônibus durante a sua vida, mas também as pessoas que precisam trabalhar. Mas precisa uma política de transporte urbano. Isso é a parte, vereador. Vereador Rafael, há pouco tempo o vereador Lucas usou a tribuna e falou também a questão do Instituto Federal. O senhor entender, vereador Rafael, se a pessoa perdeu o ônibus lá no Instituto Federal, a melhor opção para ele, e eu falei para ele, né, é você descer até a Moreira César, lá embaixo, tu vai descer uns 20 minutos a pé, chovendo ou não, tu vai ter que descer a pé. Lá na Moreira César as linhas são melhores, vai passar uma linha ou outra lá. Senão tu vai esperar mais uma hora, porque tu vai recém perder o ônibus. Por um motivo ou outro, por motivo de saúde, tu teve que sair da escola no meio turno. Teve que ir embora. Não tem ônibus. Isso eu estou dizendo durante os horários de pico, até está andando. Mas assim, ó, ontem, em frente da escola, nós fomos lá na escola onde caiu uma árvore, lá em frente ao Castelo Branco, o vereador Lucas sabe disso. Acabaram interrompendo uma programação que tinha lá, enfim. Aquelas senhoras estavam lá, e o ônibus, Renato? E o ônibus, essa reclamação dos ônibus, não os horários de pico, fora dos horários de pico, é menor, o ônibus está pior do que há 20 anos atrás. Está pior do que 20 anos atrás. 20 anos atrás, o ônibus estava melhor. O que tem que fazer? Não sei. Tem gente que é eleito para isso. E resolva esses problemas. Então é isso que tem que se fazer. Obrigado. Obrigado, vereador. Mas eu volto a dizer, e a fala do vereador Cadório foi cirúrgica, acho que foi excelente, vereador. O povo reclama de Caxias do Sul, mas Caxias do Sul é exemplo do transporte coletivo. Nós temos ônibus novos, de qualidade, né? Mas nós podemos melhorar. De que forma?
priorizando o transporte coletivo. Minha mãe, por exemplo, fez, eu digo coitada no bom sentido, ela fez 60 anos, foi lá fazer o passe livre dela, não durou, nem teve o tempo de usufruir, foi tirada. Agora, só com 65 anos, né? Agora, ontem ela pegou o ônibus, mas é mais vantajoso da minha casa até o centro pegar um Uber. Então o pessoal está pegando. Por isso que nós temos que dar preferência para o transporte coletivo, subsidiando e barateando o transporte público. Obrigado, presidente. Tá bom. Encerrado o grande expediente, passemos o espaço do pequeno expediente. Primeiro